Quando nós honramos a Deus, é certo que Ele nos honrará. Isso é um princípio bíblico. Está no primeiro livro de Samuel. Honrarei os que me honram, e os que me desprezam serão desmerecidos. Palavra de Deus. Mas é muito difícil se honrar a Deus dentro de uma faculdade, rodeado de pessoas com um pensamento diferente do nosso. É muito difícil honrar a Deus no nosso diário, rodeado de pessoas, talvez por onde passamos durante o dia, por pessoas que têm uma formação diferente da nossa. É muito difícil honrar a Deus diante de um patrão que não tem a mesma visão que a nossa e que muitas vezes até zomba dos caminhos do Senhor. E eu quero trazer aqui uma narrativa bíblica, capítulo de Daniel, onde fala de Sadraque, Mesaque e Abednego. 3 jovens que foram beneficiados pelo rei. Eles estavam bem empregados no reinado. E um dia, por uma vaidade, o rei resolveu fazer uma estátua de si mesmo. E ele decretou que todos os povos, línguas, nações viessem àquele lugar para adorar aquela estátua da própria imagem dele. Mas no dia dessa inauguração, quando uma multidão estava ali diante da estátua, o rei ordenou que os instrumentos fossem tocados. E alguém apregoou que quando a multidão ouvisse o som da banda tocar, era para todos se prostrarem e adorarem a imagem do rei Nabucodonosor. Mas quando a banda tocou, aqueles 3 jovens permaneceram de pé, apesar de serem beneficiados pelo rei, apesar de serem muito quistos pelo rei, eles não se curvaram. A multidão por inteira se prostrou, mas os 3 ficaram em pé no meio da multidão. De repente alguém vai até o rei e diz: olha, rei, você não pregou, você não avisou que se alguém não fizesse caso da estátua, das tuas palavras, essa pessoa seria lançada em uma fornalha de fogo ardente? O rei disse: sim, pois tem 3 jovens aí que o Senhor mesmo constituiu no reinado. Esses 3 jovens não fizeram caso de ti, eles não se curvaram, não adoraram a imagem que o rei levantou. O rei disse: traga os 3 aqui, preciso bater um papo com eles. Quando os 3 vieram, o rei perguntou: por que fizeram isso? Vocês têm feito um trabalho tão magnífico aqui dentro do nosso reino, e por que vocês cometem um erro tão grave como este? E ele disse: olha, rei, nós não adoramos nenhuma outra coisa. A nossa adoração, ela é específica ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agradecemos ao Senhor por ter nos confiado uma posição elevada no seu reinado, mas nós não nos curvamos diante de um outro Deus, só ao Deus dos exércitos. O rei disse: olha, como vocês são 3 pessoas boas, eu vou dar uma chance para vocês. Eu vou ordenar que a banda toque outra vez, e vocês vão se curvar e vão adorar a imagem que eu levantei. E se vocês não se curvarem, vocês serão lançados na fornalha de fogo ardente. E eu quero ver qual é o Deus que livrará vocês das minhas mãos. O rei afrontou, e um deles respondeu e disse: rei, quanto a isto não necessitamos te responder, porque o nosso Deus a quem nós servimos, Ele tem poder sim para nos livrar da tua mão. Mas se Ele não quiser nos livrar, tão somente morreremos. Mas a tua imagem, nós não nos prostramos diante dela. Aleluia! O rei então manda atar os 3 com cordas,
manda aquentar a fornalha 7 vezes mais e mandam lançar aqueles homens na fornalha de fogo ardente. E a Bíblia vai nos dizer de forma categórica que os homens que levaram aqueles 3 jovens para lançar na fornalha, diz que a língua do fogo, a chama do fogo, diz que matou todos eles. Mas quando esses 3 homens caíram dentro da fornalha, o fogo só teve poder sobre as cordas e não teve poder mais nem sobre um fio dos seus cabelos. A Bíblia vai nos dizer que eles passeavam dentro do fogo, eles marchavam dentro do fogo, sentindo a presença de Deus. Sadraque olhava para Mesaque e dizia: Mesaque, eu não sabia que morrer com Deus era tão bom assim. Mesaque, você está sentindo a glória que eu estou sentindo? Sim, estou sentindo sim. Abednego, você está na unção também? Estou na unção. Ele disse: será que nós morremos mesmo ou nós ainda estamos vivos? Ele disse: eu não sei, eu só sei que está bom demais. Eu estou me sentindo melhor de que quando estava no meio dos viventes. De repente a fornalha começa a baixar um pouco a labareda, começa a baixar um pouco o fogo, e Nabucodonosor vai até o beiço da fornalha, porque era um buraco escavado, e ele olha de cima para baixo, e quando ele olha, ele vê 4. Ele disse: não jogamos 3 homens dentro da fornalha? Alguém disse: sim, rei, jogamos somente 3. Ele disse: eu porém vejo 4, e um é semelhante ao Filho do Deus Altíssimo. Aleluia! Eles começam a contemplar que aqueles 3 jovens que honraram o nome do Deus poderoso, eles agora estão sendo honrados pelo próprio Deus, dentro de uma fornalha de fogo. E o rei então vai de novo lá na fornalha e diz: Sadraque, Mesaque, Abednego, venham para fora, porque eu vou baixar um decreto diferente hoje, que o Deus de te adorar nesse lugar é o Deus de vocês. Eu vou baixar um decreto nesse lugar, que o Deus que deve ser exaltado é o Deus de vocês. Deixa eu dizer uma coisa para você que me assiste nesta hora: o princípio não mudou, o princípio ainda continua o mesmo. Se você honrar a Deus na sua faculdade, se você honrar a Deus diante dos seus vizinhos, se você honrar a Deus na rua por onde você passa, é certo que Deus lhe honrará. Honre a Deus com a sua vida, honre a Deus com os seus atos, honre a Deus com o seu caráter, e certamente Deus lhe honrará. O princípio ainda é o mesmo. Se você honrar a Deus, é certo que Deus lhe honrará. Se você honrar a Deus, é certo que a honra de Deus sobre sua vida, ela vai atingir sua família, vai atingir as pessoas que lhe rodeiam, porque a bênção de Deus é grande e não acrescenta dores. Muito obrigado a você que nos assiste e nos ajude. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha para que o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo de relevância e ele repasse isso para outras pessoas. Nos ajude a levar o Evangelho em nome de Jesus Cristo.